Olá! Bem-vindo a mais uma aula sobre Krishnamurti e a mente. Esta aula com várias noções muito interessantes. Vem comigo! Nós temos aqui, então, para quem não me conhece no nosso curso, deixa eu me apresentar, sou Vitor, economista, formado pela USP, mas me curei de um câncer e desde o ano 2000 trabalho com transformação e cura, usando a terapia, yoga e a meditação nesses processos. Fui aluno de 10 anos do professor Hermógenes, professor assistente autorizado do Lino Miele, referência no Ashtanga Yoga, e sou ordenado na tradição do Zen pelo pai do Mindfulness, o mestre Thich Nhat Hanh. Ok? Vamos em frente? Estamos estudando quem? Krishnamurti, filósofo, escritor, orador e educador indiano, um grande sábio, conhecedor da cultura e da filosofia da Índia, que nos dá várias dicas através deste livro, A Mente Imensurável, que é uma apresentação de 15 palestras de Krishnamurti. Ok? Vamos então para a palestra sobre a condição humana. Krishnamurti diz: para se ter uma conversação, uma comunicação amigável, séria, um com o outro, devemos aprender a escutar. Você precisa aprender a escutar. Ele reforça esse ensinamento inicialmente em diversas palestras. A capacidade de escutar para poder refletir sobre o que está sendo apresentado e não de bate-pronto, uma análise crítica que não nos permite aprofundar o conhecimento. Ele diz: você precisa ter a arte de escutar tudo isto. Não o que você pensa com todas as suas tradições, com todo o seu conhecimento, mas escutar o outro. Uma arte de escutar que não consiste em traduzir o que o orador está dizendo, mas escutar as palavras, o conteúdo, o significado e a profundidade das palavras. Então eu queria saber um pouco mais daquilo que está sendo dito, do que está sendo apresentado, uma mente um pouco mais atenta, né, ao que está sendo apresentado, ao que está sendo colocado ali na discussão. Então ele segue nos colocando nessa reflexão. Devemos duvidar, investigar, nunca aceitar o que as autoridades, os gurus ou os livros sagrados dizem, incluindo a mim mesmo, né, o orador, no caso dele. Lembrando que esse texto é uma referência a palestras, né? São transcrições de palestras de Krishnamurti. Por que permanecemos mais ou menos o que temos sido por 40 mil anos? Por que existe um certo conservadorismo nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, na nossa visão de mundo? Aí ele diz: nossos cérebros estão, pois, condicionados. O motivo de agirmos de forma muito parecida, muito igual, é esse condicionamento da mente. Nossos cérebros estão condicionados a ser isto ou aquilo, a se comportar de uma certa maneira, desfrutar, a sofrer, a ter a grande carga de medo, incerteza, confusão e o derradeiro medo da morte. Então ele mostra que alguns fatores condicionam a mente humana e ela então começa a operar a partir dessas condições de condicionamento. Então, a partir dessas condições de condicionamento, o resultado é muito similar ao que a gente vê nos últimos milhares de anos, né? Como ele apresentou aqui pra gente. Onde há condicionamento, deve haver conflito, porque todo condicionamento é limitado. Aqui ele é brilhante nos apresentar esse conceito, porque o condicionamento, a forma condicionada de ver o mundo, naturalmente é uma visão limitada do mundo, é uma expressão limitada do mundo. E por ser uma expressão limitada, ela vai gerar conflito, porque ela não enxerga em maior abrangência. Então ela vai se deparar com outras visões e terá conflitos. Olha, então a gente começa a entender um pouco a causa dos conflitos.
vendo a origem na visão limitada, e a partir daí é natural de entender que os conflitos que nós observamos e assistimos sejam tão comuns, né? Porque baseados em visões limitadas. Onde quer que haja limitação, como um hindu, como um muçulmano, deve haver conflito. Sempre que há uma divisão entre marido e esposa, deve haver conflito. Então, quando nós nos colocamos em determinada visão específica, nós naturalmente vamos gerar conflito com outras visões. Aqui é bastante interessante, isso mereceria uma aula específica sobre esse tema, por exemplo, em relação a temas da condição das minorias, do preconceito, porque a partir do momento que nós tentamos equalizar essa questão a partir de uma visão específica, nós vamos naturalmente gerar conflito, porque a visão condicionada específica, ela não vê de forma abrangente, então ela gera conflito com outras visões, né? Então, bastante útil esse ensinamento de Krishnamurti. Nós temos sistemas, temos ideais, temos todos os assim chamados livros sagrados, que não são sagrados de modo algum, mas eles são apenas palavras, e essas palavras precisam ser verificadas. Então eu gosto muito de Krishnamurti, porque ele questiona de forma muito direta a fé cega. Por que está nesse livro? Porque os hindus são muito assim, né? Acreditam nos seus textos, mesmo que os textos são contraditórios, e ficam reforçando os seus textos sem se fundamentar, né? Sem fazer um estudo mais aprofundado, uma verificação daquele ensinamento, daquilo que é dito, né? E Krishnamurti coloca dessa forma, de a gente aguçar a nossa mente para fazer esta percepção mais profunda. Então ele diz: espero que esteja claro que estamos falando da condição humana, e se esta condição pode ser radicalmente alterada, se podemos efetuar nela uma mutação, você não pode fazer. Ele propõe que sim, existe a possibilidade de fazer essa mutação. Não quer dizer que todos vão fazer, e não quer dizer que é fácil. Você não pode fazer o que quer porque é totalmente controlado. Mas poder escolher não é liberdade, porque essa escolha é condicionada. Primeiramente, sua consciência não é sua, por isso que a gente fala do condicionamento. Sua consciência é a consciência de toda a humanidade, porque o que você pensa, as suas crenças, seus deuses, suas sensações, suas reações, sua dor, sua tristeza, sua insegurança e assim por diante, são partilhadas por toda a humanidade, né? A maneira como nós nos apresentamos, falamos, pensamos, ela tem compartilhamento pela humanidade. Então ela não pertence a você, pertence à humanidade. Todos os seus livros religiosos, sejam cristãos ou muçulmanos, sustentam e nutrem esta ideia, este conceito de um indivíduo, reforçando essa noção em relação à humanidade, em relação à noção de humanidade, né? O desenvolvimento das ideias pela humanidade. Então ele está trazendo essa percepção, um movimento mais abrangente do que o conceito de desenvolvimento individual, né? Que as crenças e a forma de pensar pertencem a um indivíduo. A consciência humana é semelhante, é partilhada por todos os seres humanos. Portanto, não há indivíduo. O indivíduo é formado por essa fusão, por esse mix, por essa agregação de crenças, valores, visões de mundo. Você é o produto da sociedade que criou. A sociedade não é diferente de você. Devemos nos ver como produto da nossa sociedade, né? Eles pensam que no isolamento há segurança. Não há segurança no isolamento. A ideia de que, então eu isolo o indivíduo e o indivíduo está seguro da sociedade, separando a sociedade que criou o indivíduo do próprio indivíduo, como se essa noção separativa vai resolver. E ele mostra, até por causa da visão estreita, que ela vai gerar conflitos. Se eu mudar, que efeito terá isso no mundo?
Portanto, se você mudar fundamentalmente, você afeta toda a consciência do homem, porque a sua mudança também é uma mudança da humanidade. Então, o seu esforço de mudança, o seu trabalho de mudança é um trabalho da humanidade, é um trabalho para a humanidade. Mas a existência é relacionamento. Sem relacionamento você não pode existir. Na existência há o conflito, mas o relacionamento é absolutamente necessário. Vamos ver um pouquinho mais as coisas do relacionamento. Por que há conflito entre dois seres humanos? Sejam altamente instruídos ou sem instrução alguma? No isolamento você não pode ter um reto relacionamento. No isolamento você não se desenvolve e testa a sua condição e a sua capacidade para o relacionamento. Vocês não podem conhecer o orador, assim como não conhecem seu esposo ou sua esposa, mas vocês criaram uma imagem a seu respeito. Aqui ele explora de uma maneira muito prática o funcionamento da mente humana e mostra como nós nos relacionamos com as pessoas, mas muito mais não pelo que a pessoa é ou pelo que ela apresenta, mas a imagem ou a projeção que nós construímos em relação àquela pessoa. Então, no processo de relacionamento, ainda estamos nos relacionando muito com as ideias que nós construímos de outras pessoas, né? Então, como ele diz, mal conhecemos o nosso esposo ou a nossa esposa. A imagem não é a pessoa, a imagem é a reputação. E reputações são facilmente criadas. Elas podem ser boas ou más. E aqui, explorando para a gente finalizar esse nosso encontro, vocês permanecem medíocres. Perdoe-me por usar essa palavra. A palavra medíocre significa subir até a metade da coluna, de mediano, né, medíocre. Nunca chegam ao topo psicologicamente. Vocês nunca param para analisar esses processos, de perceber o quanto que você tem uma visão parcial do outro, né? Se vocês realizarem fundamentalmente uma mudança em suas vidas diárias, se tiverem relacionamentos retos, né, corretos, relacionamentos mais inclusivos uns com os outros, viverem corretamente, não sendo ambiciosos e assim por diante, somente aí está a possibilidade de dar um fim ao conflito entre os seres humanos. Então ele mostra que a questão do conflito, ela não se resolve externamente, mas a questão do conflito ela se resolve a partir do momento em que eu desenvolvo uma visão que percebe melhor o outro. Enquanto eu estiver numa visão estreita que diminui o outro, fatalmente essa visão é construtora, ela é base para a construção do conflito, justamente por ela ser estreita. Veja quanto aprendizado nessa palestra de Krishnamurti. E fica atento, porque a gente vai ter mais dessas aulas, mais desses aprendizados, e o quanto a meditação, né, pode auxiliar nesse reconhecimento, nesse desenvolvimento proposto por ele. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.